A Igreja, Nero e Jerusalém. No vídeo de hoje, capítulo 3 do livro Israel, de Herodes a Dayan, um livro escrito por Abraão de Almeida e publicado pela CPAD no ano de 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Não poderíamos seguir os passos do povo de Israel no primeiro século cristão sem nos referirmos, embora sumariamente, ao nascimento e aos primeiros passos da Igreja, pois esta alterou fundamentalmente a história da nação judaica. Segundo a profecia bíblica das 70 semanas desde a morte de Cristo, foram os israelitas cortados da boa oliveira para que no lugar delas os crentes fossem enxertados. É como se o tempo parasse para os judeus até que a Igreja seja tirada da terra no arrebatamento. Somente então terá lugar a última semana de anos em que novamente Deus tratará com Israel, e é durante ela que serão cumpridas as profecias acerca do surgimento e da manifestação do Anticristo, da grande tribulação e da batalha do Armagedon. O termo igreja, que vem do grego eclesia, ocorre no Novo Testamento cerca de 114 vezes, mais da metade, cerca de 65, nas epístolas paulinas, sempre com a concepção de assembleia, agrupamento, reunião dos primeiros discípulos de Cristo para a celebração do culto. A igreja cristã, propriamente dita, nasceu em Jerusalém por volta do ano 28, no dia de Pentecostes, ou seja, no 50º dia após a Páscoa e no 10º dia após a ascensão de Cristo. Nessa ocasião, Jerusalém abrigava peregrinos judeus de diversas nações, partos, medos, elamitas, mesopotâmicos e forasteiros da Judéia, Capadócia, Ásia, Frígia, Panfília, das regiões da Líbia e do Ponto. O livro de Atos, escrito pelo médico Lucas, cobre somente um período de pouco mais de 30 anos, do Pentecoste até a chegada de Paulo, preso a Roma. Acredita-se que as chaves mencionadas por Jesus a Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, Mateus 16:19, foram usadas pelos apóstolos em Jerusalém, para os judeus, no dia de Pentecoste, quando 3.000 deles aceitaram a fé, e em Cesareia, para Cornélio e seus familiares, os gentios, algum tempo mais tarde. A importância desses dois grandes eventos narrados nos Atos não pode ser subestimada. No discurso no dia de Pentecoste, muitos judeus estrangeiros converteram-se, foram batizados e levaram para suas terras a mensagem do Evangelho. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu quando Pedro falava, mostrando a universalidade do Evangelho destinado a todos os povos, raças, tribos e nações. A controvérsia surgida com a entrada dos gentios para a igreja foi muito grave. Acreditavam muitos judeus que o cristianismo fosse apenas uma seita judaica e por isso muito fizeram para impedir a admissão dos gentios no mesmo nível de igualdade, tese que foi refutada mais tarde pelo apóstolo Paulo. Destarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Pedro, Paulo e os gentios. Para dirimir dificuldades doutrinárias decorrentes da conversão dos gentios, reuniu-se em Jerusalém, sob a presidência de Tiago, o primeiro concílio cristão, ao qual compareceram Paulo, Barnabé, os apóstolos, os anciãos da igreja e grande número de discípulos. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos,
Vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Atos 15 e 7. Uma perseguição movida aos discípulos em Jerusalém, por ocasião do martírio de Estevão, ocorrido por volta do ano de 35 d.C., o Evangelho alastrou-se rapidamente. Alguns fugitivos iam por toda parte anunciando aos judeus as boas novas de salvação, do que nasceram fortes comunidades em Samaria, Galiléia, Antioquia, capital da Síria, onde também o Evangelho foi anunciado aos pagãos, resultando na conversão de muitos deles. Ao tomarem conhecimento da expansão da igreja em Antioquia, os apóstolos enviaram Barnabé àquela cidade. Este, maravilhado com o fervor dos novos cristãos, foi a Tarso em busca de Saulo, que tivera uma maravilhosa conversão no caminho de Damasco, uns 5 anos antes, ou seja, por volta do ano 35 d.C. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26. Saulo de Tarso foi um dos mais denodados heróis da fé cristã. Era judeu da tribo de Benjamim, natural de Tarso da Cilícia, cidade a cujos filhos o Império Romano concedia o elevado privilégio da cidadania romana. Ao ser batizado, Saulo, cujo nome significa desejado, mudou seu nome para Paulo, pequeno, talvez em sinal de humildade, embora alguns aleguem que o seu novo nome é uma homenagem ao procônsul romano Sérgio Paulo, convertido ao cristianismo por ocasião da primeira viagem missionária do apóstolo aos gentios. Viajante incansável, Paulo percorreu cerca de 8.000 quilômetros do mundo antigo, fundando igrejas na Síria, na Cilícia, em Chipre, na Ásia Menor, na Macedônia, em Atenas e em outras cidades. A expansão do cristianismo. Para edificar as igrejas e orientar pastores de comunidades, escreveu Paulo suas famosas e conhecidíssimas epístolas dentro da seguinte ordem cronológica: 1 e 2 aos Tessalonicenses de Atenas e Corinto, em 51, 1 aos Coríntios de Éfeso, em 55, 2 aos Coríntios da Macedônia, em 56, aos Romanos de Corinto, em 57, a Filemon, aos Colossenses, aos Filipenses, aos Efésios de Roma, em 61 e 62, a Tito e 1 Timóteo de Roma, em 66, 2 Timóteo de Roma, em 67, ano em que foi martirizado quando contava 68 anos de idade e 35 de fé. Nesta última carta, o grande apóstolo dos gentios prevê sua morte quando registra: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. John Tucker assinala 7 elementos que contribuíram para a expansão do Evangelho na era apostólica. A difusão geral de uma só língua, a grega. B. A difusão de uma só lei, a romana. C. A difusão do culto judaico por diversas partes. D. A paz romana, só possível pelas vias de comunicação, as estradas militares feitas pelos romanos que tornaram possíveis as viagens dos pregadores da cruz por toda parte. E essas mesmas estradas, porque em certo sentido,
cumpriram a profecia de Isaías 40, verso 3. Preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitar no ermo veredas ao nosso Deus. F. A grande expectativa que havia de uma nova era, pois o mundo estava aborrecido com o estado da humanidade e desejava saber de onde poderia surgir a salvação. Para este elemento, a expectativa da parousia, ou a segunda vinda do Senhor, forneceu a doutrina e a esperança necessárias. G. O zelo dos crentes em dilatar a fé. Contudo, o fator mais importante na dilatação do cristianismo no período apostólico, sem o qual todos os elementos anteriores de nada valeriam, foi o derramamento do Espírito Santo. Foi na força do Espírito que os discípulos arrostaram toda sorte de perseguições, suportaram longas viagens e pregaram, não com palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, as boas novas do Evangelho, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nero, os cristãos e os judeus. Nero, o imperador romano, responsável pela morte de Paulo e de inúmeros outros cristãos, subiu ao poder em 54 d.C., em lugar de britânico, o legítimo herdeiro, em virtude do auxílio de Agripina, mãe de Nero. Descrito como curto de pernas, grosso de pescoço e barrigudo, não ostentava Nero qualquer virtude. Cometeu inúmeras atrocidades, como o incêndio de Roma em julho do ano 64 d.C., provocado por ele mesmo e cuja culpa lançou sobre os inocentes cristãos. Em decorrência dessa calúnia, inúmeros cristãos pereceram da maneira mais cruel possível. Alguns foram vestidos em peles de animais ferozes e perseguidos pelos cães até morrerem. Outros foram crucificados. Outros, envolvidos em panos, alcatroados e depois incendiados ao pôr do sol, para que pudessem servir de luzes durante a noite. Nero cedia o seu próprio jardim para essas execuções e apresentava ao mesmo tempo alguns jogos de circo, presenciando toda a cena vestido de carreiro, umas vezes a pé, no meio da multidão, outras do seu carro. A execução de Agripina, ordenada por Nero, seu próprio filho, dá a ideia da devassidão desse monarca e da crueldade da Roma imperial dessa época. Popeia Sabina, mulher de Otto, que mais tarde veio a ser imperador, levou a Nero, de quem era amante, falsas acusações de traição contra Agripina. Esta, ao saber das intrigas tramadas contra sua vida, escreveu a Nero: Não me espanta que a estéril Silana não tenha o senso do afeto materno. Uma mulher que nunca teve filhos não sabe o que é perdê-los. A natureza nos torna odiosos ou indiferentes àqueles objetos de que não temos a experiência. Admira-me que, prestando ouvidos a intrigas, possas dar crédito a semelhante desumanidade. Admira que, prestando ouvidos, não conheces, meu filho, a afeição que todas as mães nutrem pelos seus filhos? O nosso amor não tem limites, alimentando incessantemente por aquela ternura ignorada de todos, exceto de nós mesmas. Nada poderia ser mais caro do que o que compramos com o risco de nossas vidas, nada mais precioso do que o que só conseguimos com tantos trabalhos e tantos sofrimentos. São estes tão agudos e insuportáveis que não fosse a visão de um parto feliz, coisa que nos faz esquecer as nossas pernas, a procriação cessaria bem depressa. Porventura te esqueces de que durante 9 meses te carreguei em meu ventre? Como admitir, então, que eu mesma tentasse destruir o filho querido que me custou tanta angústia dar à luz?
É possível que os deuses, encolerizados pelo excesso de amor que te consagro, queiram desse modo punir-me. Desgraçada Agripina, suspeitada de um crime que ninguém poderia atribuir-te, de que me valeria o título de imperatriz, se sou acusada de um crime que a última das mulheres abominaria? Desgraçados aqueles que respiram o ar da corte. Os mais prudentes não estão a salvo das tormentas em tal porto. Ali até a calmaria é perigosa. Mas por que lançar a culpa à corte? Diz-me, por que haveria eu de tramar contra a tua vida? Para afundar eu mesma em destino pior? Não tem cabimento. Que esperança poderia induzir-me a desejar tua queda? É certo que a ambição de mando corrompe muito frequentemente a lei da natureza, que a justiça não tem espada para punir aqueles que delinquem dessa maneira, e que a cobiça não olha a delitos para chegar a seus fins. Mas eu sei que não teria divindade a quem implorar absolvição de um ato tão negro. Que dificuldades não tive de vencer para coroar a tua fronte? Mas lembrar-te os meus serviços seria insultar a tua gratidão. Minha inocência não tem que se defender, mas confiar inteiramente na tua justiça a Deus. Longe de se deixar convencer pela carta de sua mãe, Nero ordenou a sua execução no ano de 59 a.C. Agripina morreu estrangulada, enquanto Nero, num ímpeto de cólera, aplicava violento pontapé em sua amante Popeia, que também tinha tramado contra Agripina. Popeia, que estava grávida, faleceu em consequência do golpe. Depois de 14 anos de um sinistro reiterado, em que eliminou, além de muitos cristãos, grande número de nobres, Nero foi condenado à morte pelo Senado romano. Antes, porém, de ser cumprida a pena, matou-se com a própria espada. Foi ainda no governo de Nero, no ano de 66 d.C., que os judeus na Palestina rebelaram-se contra Roma e seu domínio, aniquilando as guarnições romanas do Mar Morto e Antônia. Para reprimir a rebelião, o imperador enviou grande exército sob o comando de Vespasiano. Várias e sangrentas batalhas foram travadas na Galileia, com elevado número de vítimas de ambos os lados. Na Páscoa de 70 d.C., as legiões romanas cercaram Jerusalém sob o comando de Tito, filho de Vespasiano. Vespasiano era agora o imperador após o suicídio de Nero. O terrível sítio durou 5 meses de sofrimentos indescritíveis. Nesse período, 600.000 cadáveres foram lançados para fora dos muros da cidade. A peste e a fome encarregavam-se de dizimar centenas de pessoas diariamente. Quando a cidade caiu, contou-se cerca de 1.100.000 mortos, e apenas por uma das portas foram retirados 115.000 cadáveres. Dos 97.000 sobreviventes, a maior parte foi levada para Roma. Outros foram presenteados às províncias do Império para morrerem como gladiadores nas arenas em espetáculos públicos, e outros ainda seguiram para trabalhos forçados no Egito. Com o aniquilamento de Jerusalém no ano 70, as comunidades cristãs palestinenses perderam sua influência sobre as igrejas gentílicas, o que fez com que a luta de Paulo em favor da liberdade cristã se consolidasse. Antioquia, Roma e Éfeso tornaram-se nos principais centros da expansão cristã.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.